Hoje irei falar sobre o livro de Jonas. Livro de Jonas, em que não sabemos quem é o autor, mas a tradição o nomeia como Jonas, livro de Jonas. Esse livro não sabemos quando ele foi escrito, mas sabemos em que, mais ou menos, em que anos se dá essa história de Jonas. Sabemos que é do século 8 antes de Cristo. Sobre Jonas, só vamos ver, tirando, é claro, o livro, o seu próprio livro, só vamos ver falar dele lá em 2 Reis 14:25. Ele faz uma profecia nessa época e quem consegue cumprir essa profecia é o rei Jeroboão II. É no reinado dele que essa profecia é cumprida. Esse rei reinou entre o ano 786 a 746 a.C. Quanto ao livro, temos 4 capítulos, um livro pequeno. Temos a história de Jonas dentro de uma barriga de uma baleia. E ele passa 3 dias dentro dessa barriga. Algumas pessoas gostam de lembrar dessa cena. E a gente também vê na oração que Jonas faz quando ele está na barriga desse peixe. E ele faz uma oração em que ele muito descreve sobre as profundezas que ele chega, que ele alcança dentro da barriga desse peixe, e as muitas águas que estão por cima dele, e os abismos e os muitos vales profundos que o rodeia. Ele cita muito sobre isso, sobre esse abismo, os abismos que ele chega, sobre as profundezas que ele alcança em meio à barriga desse peixe. E ele passa 3 dias andando por essas profundezas, e muitos lembram dessa cena de Jonas, e pensa também sobre a cena de Jesus quando passa 3 dias para ressuscitar. No texto, ele enfim ele vai pregar para a cidade de Nínive. Essa cidade de Nínive era a capital da Assíria. E ele prega sobre a destruição dessa cidade. O porquê que ele vai pregar em uma cidade ímpia, em uma cidade que não está dentro da Terra Santa? O porquê que ele sai lá do meio do povo judeu e vai para Nínive pregar? Se nessa época não era época de sair pregando em outros lugares, a não ser na própria terra de Deus, que era Israel. Estamos falando que nessa época era uma velha aliança, uma aliança exclusivamente para os judeus. Então, não se tinha esse hábito que o cristão hoje tem de sair por todos os cantos do mundo pregando. E talvez era por isso que Jonas não queria ir para lá. Nessa época, os assírios tinham conquistado
o reinado de Israel e tinha exilado alguns. Nessa época, nessa região, tinha judeus exilados. E foi para lá que o profeta Jonas foi. Ele foi anunciar a destruição dessa cidade. Era uma cidade grande e o povo, ele se converteu para a pregação e se voltou para Deus. O povo se humilhou para Deus, não só o povo, mas fez também com que todos os animais se humilhassem para Deus. E esse livro é uma das poucas vezes na Bíblia, e se eu não me engano é a única, em que Deus cita uma compaixão com animais. Talvez por conta deles ter feito os animais se humilhar para Deus, pois eles os cobriram com panos de saco. Então Deus se arrepende de destruir aquela cidade por aquele povo se voltar para Deus. E ele fala para o próprio Jonas que não queria mais destruir os homens daquela cidade e também os animais. É uma história muito interessante. É um livro pequeno. É bom que vocês dêem uma olhada no livro. Não fique só no vídeo, é claro. É bom vocês ter o olhar de vocês e ver a cada versículo que é descrito e a cada palavra que é falada, para vocês ter mais um conhecimento de Deus e ter mais uma aproximação das coisas de Deus. É isso, meus irmãos. Boa leitura e fiquem com Deus. Até mais.